Bom, gente, vamos dar uma analisada na tabela do Corinthians nos próximos jogos que o Corinthians tem, que ela não tá tão tranquilo assim. E o Corinthians tá correndo um risco de rebaixamento. Ele tá ali 2 ou 3 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians precisa fazer 45 pontos. O Corinthians tem 33, ele tem mais 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Rodrigo, você está no Sofá da Fiel, lugar onde a torcida corintiana tem a sua voz. Bom, gente, se você também tá putaço, né, com essa situação do Corinthians aí, que acabou empatando dentro de casa com o América, cara, lanterna do campeonato, ainda foi dominado pelo América, ainda fez o gol no último minuto ali, que era pra ter sido uma derrota, ter perdido mais um ponto, né, ele deveria ter ganhado os 3 pontos, né, pra começar a subir na tabela e parar de passar perto. E o Corinthians ali foi dominado pelo América, cara. Eu achei, assim, absurdo. O Corinthians parecia que tinha comido uma feijoada pra entrar em campo. Cara, ninguém acertava nada. Não sei se a pressão já tá começando a aumentar por causa do rebaixamento e a galera tá errando. Tem muito jogador se escondendo atrás da marcação aí pra não receber bola. Cara, o negócio tá ficando complicado. Então vamos dar uma olhada na tabela do Corinthians que vai ter nos próximos jogos aí. No dia 25/10, o Corinthians enfrenta o Cuiabá lá na Arena Pantanal. O jogo contra o Cuiabá sempre é um jogo complicado. Eles adoram aprontar pra cima do Corinthians. Infelizmente, a gente tá numa fase que o Cuiabá apronta pra cima da gente. É isso aí, parabéns, viu, seu Duílio? Toda vez eu quero te dar os parabéns pra você não conseguir nem pagar as dívidas do Corinthians e nem conseguiu montar um bom time pro Corinthians e deixar a gente nessa situação aí, começando a ficar, entre aspas, desesperado no final do campeonato. Então esse jogo é complicado pro Corinthians. O Corinthians podia conseguir um empate. Se conseguisse uma vitória ia ser lindo, né? Mas um empate já ia ajudar com um pontinho já. E aí a gente passa pra Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Esse jogo aqui é final de campeonato, amigo. O Corinthians não pode nem pensar em empatar esse jogo. O Corinthians tem que ganhar esse jogo. O time do Santos não tá bem, tá abaixo na tabela, tá na zona de rebaixamento. Acabou de tomar 7-1 do Internacional. Então o Corinthians precisa ganhar esse jogo aí, que vai ser muito importante. Porque depois vai dando uma olhada nas pedreiras que o Corinthians vai pegar. Depois pega em casa o Atlético Paranaense. Apesar de ser em casa, o jogo contra o Atlético Paranaense sempre é muito complicado, cara. Os caras jogam muita bola. E assim, não vai ser fácil. Talvez assim, se a gente conseguir um empate dentro de casa, vai estar pelo atual futebol que o Corinthians apresenta, um empate dentro de casa vai estar de bom tamanho aí. Ganhar vai ser graças a Deus. Depois a gente vai pra Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, cara. Vai ser complicadíssimo esse jogo aqui, porque o Bragantino tá ali lutando pra tentar chegar no Botafogo. O Botafogo é o líder do campeonato, né? O Bragantino tá tentando lutar pra chegar neles ali. Então vai ser um jogo complicadíssimo pro Corinthians aqui. E aquela história, vai jogar fora, cara, tem que pensar pelo menos no empate. Não dá pra pensar em derrota, apesar do time do Bragantino tá muito melhor que o Corinthians, né? Depois o Corinthians vai receber o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro ultimamente tem levado muita piaba da gente, né? Mas como o Corinthians não tá bem e vai depender muito dos jogos anteriores, né? Se o Corinthians conseguir 1 ou 2 vitórias aqui, ele vai entrar mais aliviado pra jogar contra o Atlético Mineiro. Se o Corinthians perder algum desses jogos aqui, a pressão vai aumentar. E cada jogo aumenta a pressão e cada vez mais os caras começam a pipocar em campo, né? Quem viveu 2007 lembra como é que era, né? Cada jogo tinha um monte de jogador se escondendo atrás da marcação, jogador que simulava contusão. Foi uma coisa complicadíssima, né? Então vamos começar a pensar para não chegar nos últimos jogos do Campeonato do Corinthians e ficar dependendo de outros resultados. Então enfrenta o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, esse jogo importante, o Corinthians poderia ganhar ou empatar esse jogo. Não pode nem pensar em derrota, cara. Esses últimos jogos aqui não pode pensar em derrota. Depois vai jogar contra o Grêmio. Cara, lá na Arena do Grêmio, lá é complicadão também, cara. Jogar contra o Grêmio lá, o Grêmio tá na parte de cima da tabela. Tá bem, o Corinthians tá mal, então assim, se conseguir um empate vai ser lindo. Depois enfrenta o Bahia, em casa também, isso aqui é final de, dependendo dos resultados anteriores, isso aqui é final de campeonato, amigo. Não pode nem pensar em empatar o jogo, o Corinthians tem que ganhar. O Bahia também tá na mesma situação, e é aquele jogo de 6 pontos, né? Que você ganha e você tira 3 pontos do seu adversário ali. Além de ganhar 3 pontos, você tira 3 pontos do seu adversário. Então, jogo importantíssimo. Outro jogo importantíssimo é contra o Vasco, mas é um jogo lá em São Januário, cara. São Januário é difícil jogar lá, né? Sempre acontecem umas coisas meio estranhas em São Januário. Mas assim, o Corinthians não pode deixar que o resultado não venha nos jogos anteriores e o Corinthians comece a precisar desses resultados no final, porque aí a galera entra desesperada, não acerta passe, não acerta nada, e aí, cara, é difícil, é complicado. Então, esses últimos 2 jogos aqui, o Corinthians não pode nem pensar em precisar de pontos aqui, cara. Se precisar, cara, são 2 jogos complicadíssimos, como eu te falei. Jogar com o Vasco em São Januário e depois receber o Internacional, que o Internacional sabe, tem toda aquela história de 2005, que eles não aceitam que eles perderam, não aceitam que eles perderam o Yuri Alberto pra gente também. Então tem várias coisas no meio aí que o Inter não aceita. Então, assim, se ele puder enterrar a gente, eles vão enterrar, cara. Então o Corinthians, assim, nesses últimos 2 jogos não pode nem pensar em precisar de pontos aqui. Já era, quando chegar aqui no jogo contra o Bahia, já tem que pensar em estar salvo no Brasileiro. Porque se deixar aqui no final, cara, meu amigo, vai ser um desespero.
vai ser um Deus nos acuda, então vamos nem sonhar que a gente vai chegar nas últimas 2 rodadas aqui precisando de ponto pra ficar no Brasileirão aí, pra não cair de divisão, né? Esperamos que o Mano consiga arrumar esse time, esperamos também que os jogadores entrem um pouco mais de vontade, né? Porque, meu, o jogo contra o América Mineiro, velho, os caras pareciam que tinha comido uma feijoada. Assim, Renato Augusto andando dentro de campo, cara, o Bidu horroroso, velho, horroroso. Por que foram contratar esse cara? O Fábio Santos também. A única coisa que ele faz bem é bater pênalti, cara. Quando não precisa bater pênalti, você vê que ele não faz muita diferença, né? Às vezes até atrapalha. Tá difícil. Até o Moscardo, que aí chegou com uma panca de ser um puta de um jogadorzão, também tá mal, tá abaixo. Quando o time não tá bem, você vê que vai puxando todo mundo pra baixo. Cara, o Rojas, velho. Até hoje eu não entendi o que esse cara veio fazer no Corinthians, velho. O cara só faz cagada, velho. Nossa, quando jogava no Racing, mostrava uns jogos, o cara só fazia umas jogadas monstruosas, cara, no Corinthians. Ele teve um jogo contra o América Mineiro, né, que foi lá da Copa do Brasil. O primeiro jogo também foi a única coisa que ele fez. Depois ele machucou e nunca mais foi o mesmo, né. Então tem vários jogadores abaixo. O Iralberto também é aquele negócio de... Às vezes faz 2 gols, às vezes o cara não consegue nem dominar a bola. É uma instabilidade gigantesca. Então vamos torcer, cara, pra chegar nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não precisar de pontos, já tá livre, só vir aqui cumprir tabela aqui, e se Deus quiser vai acabar 2023, e a gente não quer esquecer esse ano, né, que ano bosta, com um presidente bosta também, né, cara, pior presidente da história do Corinthians. Então, assim, vamos esperar que acabe logo 2023 e acabe toda essa palhaçada, né, que o ano de 2024 seja um ano melhor pra gente. Mas já projetando os jogos do Campeonato Brasileiro, não tá tão simples a tabela, então os jogadores precisam abrir o olho aí. Bom, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de saber notícias do Corinthians, se você gosta de memes do Corinthians. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, que tem bastante conteúdo, no TikTok também tem bastante conteúdo, e é Sofá da Fiel. É só você me procurar nessas redes sociais que você vai ter muito conteúdo lá. Um abraço e até o próximo vídeo.